Tudo bem com você? Desejo que sim. Meus caros, hoje a abordagem vai ser sobre um tema que é de bastante relevância e é um tema que a gente tem se debruçado muito sobre ele, porque é um tema que ele tem mexido diretamente com o motor principal de um país que atende pelo nome de economia, ok? Evidentemente que eu estou falando aqui sobre o novo mercado de trabalho, né? Então, o título principal está sendo como um novo mercado de trabalho. Por que o novo mercado de trabalho? Ele é um novo mercado de trabalho porque ele mudou muitas coisas em relação ao mercado de trabalho antigo, né? E no subtítulo aqui está assim, ó, exige novos comportamentos e novas habilidades. Observe que a imagem que aqui está sendo apresentada, ela está absolutamente alinhada com a proposta do tema, porque ela tem como objetivo mostrar que nós temos um caminho inteiro pela frente, um caminho muito longo a ser percorrido, muito embora a gente já tenha rodado muito, né? Quando a gente pega a evolução do trabalho até o presente momento, tá certo? E por que eu falo o novo mercado de trabalho, né? Porque nele nós precisamos empregar novos costumes, né? Novos hábitos, novas atitudes, novas formas de pensar. Existe um modelo muito mais contemporâneo que até então, há anos atrás, ele não existia, né? E não existia por motivos efetivamente óbvios, motivos da época que não demandava essa necessidade. O dado concreto é que o mercado mudou, as coisas mudaram, e quando falamos em novos comportamentos, evidentemente que nós estamos falando de uma situação que ela é crucial. Por quê? Porque você pode ser muito bem admitido, né, pelas habilidades que você tem, na função que você que você vai executar, e você pode ser demitido exatamente pelo teu comportamento. Então, desta forma, o teu comportamento ele impacta diretamente sobre as suas habilidades, né? E por que aqui está como novas habilidades? Porque só aquela habilidade operacional que você tinha há tempos atrás, ela não é mais suficiente, tá certo? Então você tem que ter a habilidade de se sociabilizar, habilidades sociais em linhas gerais, mas sobretudo a habilidade socioemocional, tá bom? Então a gente vai aprofundar bastante sobre esse tema, a gente vai destrinchar cada detalhe sobre esse tema, mas para que nós consigamos chegar até lá, a gente precisa fazer o passo a passo, né? Primeiro, vamos compreender o motivo pelo qual esse mercado hoje está tão exigente e a razão principal dessa exigência grotesca, né? Essa exigência maluca em relação a comportamento, em relação às habilidades, em relação a conhecimento principalmente, tá legal? Então vamos entender a razão disso. Primeiro é importante destacar sobre algo que assola hoje o nosso país. Então aqui estamos falando efetivamente do desemprego, né? O desemprego ele não vem de agora, né? Se a gente pegar da década de 80 para cá, temos observado que esse desemprego ele tem aumentado de forma gradativa, né? Mas para não fugir muito do nosso contemporâneo, vamos falar de hoje, né? Se nós pegarmos já o ano passado, nós tivemos aí um ano bem difícil, né, em relação à economia, e a economia ela é o termômetro que ela baliza todos os outros pilares, né? Principalmente o pilar do emprego, o pilar do desenvolvimento e por aí vai, tá?
No início desse ano, havia uma perspectiva, né, de que nós pudéssemos ter um ano melhor, né? E aí tivemos a pandemia, que aliás estamos ainda nela, né? Tomara a Deus que a gente já consiga sair dela, né? Mas ainda estamos nela. E essa pandemia, ela veio com uma proposta absolutamente maluca de parar o mundo, né? Evidente que não é só no Brasil que isso acontece, mas o Brasil, como um país subdesenvolvido, evidentemente que acabou sofrendo mais com isso. Então, para falar um pouco mais sobre essa questão do desemprego, vamos fazer apenas uma análise com base em dois números, tá certo? Então, eu vou pegar São Paulo, capital, que é a região de onde sou, evidentemente, né? Bom, São Paulo, capital, para quem não sabe, é uma megalópole, né? Hoje temos aproximadamente 12,8 milhões de habitantes, né? Só na cidade de São Paulo, capital. O dado mais triste em tudo isso é que em uma pesquisa que foi feita recentemente, né? Eu estou falando de hoje é dia primeiro de setembro, né? Outubro, 1º de outubro hoje, né? Hoje é dia 1º do 10. Muito bem, olha só, de 12,8 milhões de habitantes, observe a quantidade de pessoas, de habitantes que estão desempregadas. Eu estou falando aqui de 16,8% de 12,8 milhões. Basta você jogar essa porcentagem para você ver o mar de gente, a quantidade de pessoas que estão desempregadas, tá certo? Bom, quando a gente faz o comparativo isso a nível nacional, né, é evidente que hoje o Brasil, e esses dados são dados recentes, dados de hoje, inclusive, tá, gente? Dia 1º do 10 de 2020, tá bom? Olha só, 13,8% da população brasileira está desempregada. Para quem não sabe, o Brasil hoje tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. 209,7, para arredondar, 210 milhões de habitantes. Então, faça uma conta muito simples, né? Jogue 13,8% em cima de 210 milhões de habitantes. Evidentemente que esse número aqui é o número total, contempla São Paulo também. São Paulo é uma das regiões com um número de desempregado bastante alto, e não à toa, porque é a capital que tem mais habitantes, né? Portanto, a capital é a maior capital do país, a terceira maior do mundo, e por conta disso o número ele é bem alarmante. Bom, mas o que isso tem a ver com o nosso tema central, né? É fato que nós sabemos que o mundo ele é regido por dois organismos. Existe o organismo da ativa, são aquelas pessoas que estão trabalhando, e existe uma reserva natural, que são aquelas pessoas que ficam desempregadas. E quando acontece alguma eventualidade de alguém perder o emprego, ou alguém sofrer um acidente, ficar afastado, você tem um batalhão de pessoas na rua, um exército de pessoas na rua, para suprir essa mão de obra que foi deixado por alguém que por alguma razão não pôde mais operar as suas funções. Tudo bem? Mas o dado concreto é que hoje nós temos uma quantidade que ela é muito maior, muito além daquilo que seria necessário. E isto gera uma competitividade, né? Bom, vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais à frente, só para a gente entender. E aí a gente vai chegar aqui numa coisa que é bem interessante, por nome de oferta e procura, né? Ou seja, apenas um exemplo aqui muito simples. Quando eu falo oferta e procura, eu estou falando efetivamente do quê? Da oferta de emprego, ou seja, as empresas que abrem oportunidades,
e da procura, ou seja, as pessoas que estão desempregadas, que estão buscando o emprego. Para você ter uma noção do que eu estou falando, lá nos anos 80, aqui é apenas um comparativo, tá? É evidente que as imagens aqui elas têm um objetivo pedagógico, né, para a gente passar um entendimento para vocês de uma maneira muito mais clara, né, muito mais objetiva, tá certo? Nos anos 80, vou pegar apenas um setor, tá? Olha só, o setor bancário no Brasil empregava cerca de 800 mil pessoas. 800 mil pessoas. Isso na década de 80. Era muito comum você abrir lá o jornal de emprego e você ter vagas para tudo quanto é lado. Aliás, nessa época, existia, né, uma escassez muito grande de mão de obra. Isto é, existia uma falta de mão de obra. Legal? Hoje, para você ter uma noção, tá? O quanto que isso mudou. Hoje, só no setor bancário, operam algo em torno de 400 mil pessoas. Ou seja, 50% praticamente dessas 800 mil pessoas já não mais trabalham com esse setor. E por que isso? Pela questão, evidentemente, do avanço da tecnologia, né? Hoje você faz praticamente tudo. Primeiro começou com caixa eletrônico, né? Que começou a tirar várias funções que eram feitas apenas na própria agência. Depois veio os aplicativos da vida, né? Que hoje não há como a gente não pensar em conviver com eles, porque eles ajudam muito. E desta forma, a metade desse público que até então, lá nos anos 80, operavam nas agências espalhadas por todo o território nacional, hoje apenas 400 mil pessoas, em média, operam no setor bancário no Brasil. Legal? Bom, para a gente poder dar um pouco de contextualização, né, a essa questão, em março de 2019, foi aberto aqui 6 mil vagas, né? Para serem preenchidas, né, de diferentes áreas, né, de diferentes cargos e etc e tal. E, para a surpresa de nós todos, 15 mil candidatos estavam lá para tentar ocupar uma dessas 6 mil vagas. Só tem um detalhe importante, tá? Essas 15 mil pessoas apareceram em um único dia. Como você pode ver na foto, era a quantidade de gente absurda, né? E o que isso tem a ver com o tema que nós estamos tratando? Oferta e procura. Veja, se eu tenho pouca oferta e uma procura muito grande, significa dizer que o grau de exigência que vai ser empregado na oferta, ela passa a ser muito maior, né? O Adam Smith tem um livro muito interessante por nome de A Riqueza das Nações, que ele fala muito sobre isso, oferta e procura. Evidente que no cunho mais voltado para a economia, mas o modelo, né, a proposta, ela é muito similar. Então, assim, se eu tenho pouca oferta e eu tenho uma procura muito grande, significa dizer o seguinte, que as pessoas que estão fazendo essa seleção, elas vão buscar aquele que é muito mais qualificado, aquele que tem mais informação, aquele que tem uma capacidade produtiva mais desenvolvida. Aí você vai sair da operacionalização e você vai para um outro caminho, que é o caminho da intelectualidade. Ou seja, eu tenho que pegar uma pessoa, eu preciso contratar uma pessoa que ela não só execute, eu preciso pegar uma pessoa que ela tenha um conjunto, um conjunto de qualidades que vá ter um ganho significativo para a empresa. Muitas das empresas, elas aumentam demais essa dificuldade. Por quê? Porque sabe que tem pouca oferta, então elas literalmente jogam lá em cima o nível para tentar pegar o melhor funcionário. Evidentemente que nem sempre isso é uma garantia de que vai pegar o melhor,
porque o ser humano ainda é um ser que está em processo, em constante objeto de estudo, né? E não dá para a gente ter certeza 100% sobre aquilo que ele pode nos oferecer ou não. Legal? Muito bem. Os processos seletivos, eles passaram a ser muito mais rígidos, né? Conforme eu falei, né? Então, assim, existe processos seletivos aí que é absurdo, né? Observe que o crivo de avaliação, eles são rígidos demais, né? Cujo foco amplia-se muito mais do que as habilidades das execuções de tarefa, né? Ou seja, se eu tenho a condição de ter um colaborador onde esse colaborador seja uma pessoa que realize suas tarefas com maestria, seja uma pessoa que tenha uma habilidade pensante, seja uma pessoa que tenha uma capacidade de sociabilização, se é uma pessoa que tem uma visão de mundo muito mais holística, por que não? Detalhe, hein? Todas essas habilidades, todas essas qualidades para pagar o mesmo preço. Muitas das vezes, quando você pega o comparativo hoje de salário, você percebe que está lá embaixo. Por quê? De novo, né? A lei da oferta e procura. Então, quanto mais pessoas desempregadas, mais possibilidade as empresas têm de diminuir o salário, tá? É claro que isso aqui não é uma regra, né? Mas em linhas gerais acontece isso. Existem algumas funções, por exemplo, que não dá para você mudar muito, né? Mas em linhas gerais acontece isso. Muito bem. Isso tem um detalhe, tá? Os processos eles costumam serem muito longos e extremamente cansativos. Aliás, a título de observação, existe, né, algumas pessoas, alguns processos que duram até 120 dias, dependendo da posição. Ou seja, é uma batalha, né, onde o candidato é exaurido o máximo. Inclusive, existe alguns relatos de candidato que não se candidata em determinadas empresas, em razão da morosidade dos processos. Isso é fato, e isso é absolutamente factível, né? Muitos candidatos desistem, né, de participar de alguns processos porque demora demais, né? E aí fica somente aqueles que realmente têm paciência. São fases do processo, né? Então imagina, você ficar aqui, estou falando aqui 120 dias, né? Poxa vida, 4 meses, né? Num processo seletivo, é brincadeira, né? Mas enfim, é assim que é o mercado. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Bom, disciplina e foco são duas características com as quais você precisa interiorizar. Eu vou repetir: disciplina e foco são duas características que você precisa interiorizar. Por que disciplina? Porque se você não tiver disciplina, você não consegue fazer nada. O foco é o ato de você não se desviar daquilo que você traçou como objetivo, tá bom? Para isto, a gente precisa pensar aqui em duas coisas. Olha só, mesmo quando tudo parecer perdido, nunca desista. Porque no momento em que você desiste, você abre mão de tentar, abre mão de lutar. E desta forma você acaba se entregando, né? A vida ela é dura, sim, mas ela é muito mais dura para aquele que abdica de lutar. Tudo bem? Muito bem, gente. Por uma questão instintiva, às vezes, sabe, as dificuldades, elas nos levam a desistir. Lembre-se, muitas das vezes não está em você o problema. Existe uma série de circunstâncias que vai de aderência à vaga até a pessoa que está entrevistando você. Basta lembrar que os operadores do processo são seres humanos, né? Sendo assim, tem a questão da empatia. O que eu quero com isso dizer é o seguinte, que não basta só você ir bem na entrevista, não basta você ter todas as aptidões, não basta você cobrir todos os requisitos que ali são solicitados,
se a pessoa que está entrevistando você, ela simplesmente ela não for com a sua cara, por exemplo, né? Se ela não gostar de você por alguma razão, por algum motivo. Mas isso significa dizer que você é ruim? Não, né? Evidentemente que não. Porque muitas das vezes pode acontecer também da pessoa que está entrevistando você, ela não ter a visão de mundo que você tem. O fato dela estar entrevistando você não dá a ela a sobreposição de mais cultura, de mais conhecimento, de mais entendimento sobre o negócio, né? Não dá a ela essa prerrogativa. Mas o dado concreto é que do outro lado, você tem um candidato que muitas das vezes tem uma preparação do ponto de vista de operação, do ponto de vista de dominância da sua área, muito maior do que aquela pessoa que está entrevistando você, tá? Mas para você ir para outra fase, para você avançar, dar um passo à frente, essa pessoa que está te avaliando é ela que tem que dar o ok ou não, tá bom? Por essa razão, você nunca pode desistir dos seus objetivos, né? Ah, não deu certo esse processo, puxa, não vou fazer mais. Não, continua fazendo. Continua fazendo, uma hora vai acontecer. Continua batendo na porta, uma hora a porta vai abrir, tá bom? Muito bem. Quando a gente fala sobre os 4 P's, né? Para quem é da área de marketing, vai pensar que são os 4 P do marketing, né? Mas na realidade aqui eu quero falar sobre os 4 P's do sucesso, né? Olha, a primeira coisa em mente que a gente precisa pensar é não trabalhe só por trabalhar, né? A gente sabe que o mercado está bem complicado, mas olha, não permita que ninguém anule seus sonhos e nem venda o seu tempo apenas por dinheiro. Viva por um propósito, né? Eu sei, eu tenho a plena convicção de que não são todos os trabalhos, né, que nós executamos com prazer, que nós executamos porque gostamos, né? Aliás, são poucos, né? A maioria dos trabalhos geralmente se faz porque você precisa de fato vender sua mão de obra, né? E é exatamente aí onde está um dos gargalos, um dos problemas, porque ao vender a mão de obra e você não fazer com o coração, né, com o que você mais gosta de se aplicar, isso te cansa, isso te traz fadigas, isso te deixa exaurido, e é exatamente esse o ponto. Mas, pensando único e exclusivamente nisso, nós poderemos pensar sobre um outro detalhe, né? Poderemos pensar sobre um outro detalhe. Me desculpem, tá, gente? O telefone toca no meio da apresentação, mas, enfim. Vamos lá. Nos 4 P's aqui do sucesso, tá? Bom, o primeiro P aqui é o P da paciência, né? Olha só, não existe atalho, é preciso trilhar o caminho. Ou seja, não adianta a gente querer antecipar as coisas. Tudo acontece no tempo certo, na hora exata, tá bom? O segundo P é o P de paixão. A paixão pela sua ideia é o seu combustível. A paixão pela sua ideia é o que te move. Então, foco na sua paixão. Acredite naquilo que você pensa, tá bom? Vamos aqui para o terceiro P, o P de persistência, né? Errar é parte do processo. É preciso seguir em frente. Caiu, levanta e segue em frente. É assim que funciona. Vocês viram na natureza como é que funciona? O filhotinho acabou de nascer, já tem um outro bicho querendo comê-lo. O que ele faz? Ele instintivamente levanta e sai a milhão. O mesmo processo a gente vai usar aqui para nós, tá bom? Então, por alguma razão você tropeçou e caiu, não desista. Cabeça erguida, olha para frente. Lembre-se, muitas das vezes fecha-se uma porta e abre-se várias janelas, tá bom?
E o quarto P aqui, né, é o P da positividade, né? Mente firme produz e reage melhor às adversidades. Nós sabemos que uma mente cansada, nós sabemos que uma mente exaurida, ela nos leva para lugares dos quais nós não gostaríamos de ir. Portanto, quando nós interiorizamos coisas positivas, coisas boas, mesmo quando a situação não está propícia, existem pesquisas bem significativas, bem robustas, que mostram que mesmo em situações não adequadas, você consegue reagir e reagir bem. Bacana? Muito bem. Olha que interessante, gente. O mundo se transforma a cada segundo, né? E aí eu quero fazer uma provocação para você. Eu queria que você olhasse para essa imagem e fizesse uma leitura do que efetivamente representa essa imagem para você. Eu vou te dar 5 segundos para você olhar para essa imagem e fazer uma leitura. Pensa com você. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Pensou? Perfeito. Então guarda aí com você, tá? Vamos para a imagem ao lado. De novo, faça a leitura dessa imagem. Então eu vou te dar mais 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Pensou? Qual que é a leitura que você consegue fazer no comparativo da imagem? Observe que ao lado esquerdo, na parte superior, nós temos aqui uma água tranquila, transparente, calma, absolutamente calma. Ao passo que do nosso lado direito superior, nós temos uma água totalmente antagônica a esta. Uma água que é totalmente contrária a essa. Nós temos aqui uma água turbulenta, uma água escura, nós temos raio, temos tempestade, né? Qual que é a leitura que a gente pode fazer desses dois cenários? E sobre o que a gente pode concluir diante a essas duas imagens que são absolutamente interessantes. Quer pensar um pouquinho? Vou te dar mais 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Pensou? De novo, né? Qual que é a leitura que você faz em relação a essas duas imagens? Bom, já que você já respondeu o que eu sei, mas eu vou aqui adiantar. Olha, essa imagem, ela representa o velho mercado. O mercado que ficou lá nos anos 80, tá bom? Essa imagem, onde temos aqui águas turbulentas, ela representa o novo mercado, o mercado contemporâneo, o mercado de agora, tá bom? Qual que é a relação entre uma coisa e outra? Um era tranquilo e o outro é totalmente maluco, totalmente bagunçado, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre, para a gente entender o que efetivamente mudou? Olha que interessante. O que valia ontem, hoje, não mais. Olha como que era o antes. Vamos pegar o passado? Como que era o passado, hein? O passado ele era simples, ele era controlável, ele era previsível, ele era lento e ele era estável. Essa imagem aqui, essa descrição aqui, ela está fazendo um relato daquela imagem da água tranquila que você viu em uma tela anterior. Vamos para a próxima para a gente ver o que acontece? Quando eu vou para o presente, isto é, quando eu vou para o contemporâneo, o agora, olha o que eu tenho hoje. Eu tenho um mundo complexo, fora de controle, imprevisível, rápido e instável. Tem que ter muita resiliência para isso, né? Ou seja, tem que ter muita preparação interna para conseguir administrar toda essa maluquice, né? Essa loucura total.
Gente, como que nós fazemos para compreender e aprender a conviver com tudo isso? Antes disso, vamos fazer aqui uma reflexão. Antes, o mercado aceitava alguns perfis, né? Perfis de pessoas. Quais eram esses perfis? Olha que interessante. O perfil lá no passado, ele aceitava o disperso, ele aceitava os limitados, ele aceitava os perdidos e ele aceitava os sem foco. Por que que ele aceitava tudo isso? Porque a forma como o mercado operava naquele momento dispensava a necessidade de pessoas que tivessem qualidades superiores a que aqui foram listadas. Isto é, não precisava ter pessoas com qualidades acima disso. Bom, antes da gente aprofundar um pouco sobre o agora, é importante que nós conheçamos as regras, né? Ou seja, conhecer as regras, ela é fundamental para que a gente saiba como que nós devemos nos posicionar em relação ao mercado de agora, que é um mercado de um grau de exigência absurda, né? Só uma pergunta: todos aqui conhecem essa palavrinha por nome de chá? Chá significa conhecimento na letra C, a letra H, habilidades e a letra A, atitude. Então, o chá é conhecimento, habilidades e atitudes. No conhecimento está aqui o saber, que por vezes ele está totalmente submetido ao treinamento teórico. Então, assim, você fez um treinamento teórico, você está estudando, você está adquirindo conhecimento, está adquirindo o quê? O saber, tá bom? Nas habilidades está o saber fazer. Esse saber fazer, ele pressupõe o quê? Treinamento prático, ou seja, você já aplicou esses conhecimentos em em um determinado momento e, portanto, rendeu a você a sabedoria de ordem prática, ok? Na atitude está o querer fazer, que por vezes está submetido ao quê? A pessoa. Depende do profissional querer fazer. Aí não está inserido habilidade, conhecimento, nada disso. A pessoa já adquiriu conhecimento e ela tem que ter a predisposição de colocar esse conhecimento em prática, né? De colocar esse conhecimento para funcionar, para execução de forma mais objetiva, tá bom? Muito bem. Olha só, o mercado não aceita menos do que isso. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco sobre os perfis que lá atrás eram aceitáveis e hoje não aceita mais? Então, o que que o mercado de hoje busca efetivamente? Primeiro, vamos entender aqui as características, né, que norteiam, né, todo esse embasamento. As características básicas hoje, elas iniciam aqui, ó, disciplina. Depois, você tem que ter no mínimo foco. Depois, capacidade de trabalhar em equipe. Ninguém trabalha sozinho, gente. O mundo é movido a pessoas. Depois, pessoas que sejam adaptáveis, né? Aquela pessoa que se ajusta em qualquer ambiente. Na natureza, não sobrevive o animal que é mais forte. Sobrevive aquele animal que mais se adapta com o ambiente. No nosso mundo de seres humanos não é diferente, tá? Então, adaptabilidade é uma característica imprescindível para um mundo tão competitivo quanto esse de agora. O que mais aqui, ó? Habilidade de negociação. Quando eu falo em habilidade de negociação, eu estou falando na capacidade que o indivíduo tem de verbalizar, na capacidade que você tem de falar com as pessoas, né? De entender, de compreender, sabe? De se apresentar, de você se expor, né? Naquilo que você julga que é relevante, né? Na capacidade que você tem de se vender, tá bom?
Então, a habilidade da negociação, ela parte desses pressupostos, tá bom? O que mais aqui? Comportamento adequado. Como já foi dito em duas telas anteriores aí, você pode sim ser admitido pelo seu currículo, tá certo? Pelas habilidades que você tem no seu trabalho, mas você pode facilmente ser demitido pelo um comportamento inadequado. Basta ver a filosofia da empresa, né? Então é importante que você se atente a isso. Então, esse conjunto aqui de características básicas, eles são imprescindíveis para o mundo de agora, para o mundo contemporâneo. Então, quando você pega aquele mar de pessoas que vocês viram no início da apresentação e você começa a aplicar aqui essas características, você vai observar que boa parte dos que lá estão certamente não obedecem essas características aqui mencionadas. Tá bom? O que mais aqui, hein? O que se espera de você? Isto é, o que o mercado espera de você efetivamente, né? E aí é importante que a gente aprofunde um pouco mais para que você compreenda o que você precisa oferecer para que o mercado sinta em você atratividade, para que você se torne diferente em relação aos demais. Bom, primeiro aqui nós temos o mercado, né? E aqui nós temos você. E o mercado, ele vai te fazer aqui três perguntinhas, né? A primeira delas é o que? O que você sabe fazer? Quais são os seus talentos, né? Evidentemente que isso aqui está se referindo o quê? Às habilidades e competências que você tem. No que você é bom efetivamente, né? Essa é a pergunta que a pessoa vai te fazer no instante em que você estiver frente a frente lá em um processo seletivo, né? A outra pergunta é como, né? E esse como, ele quer saber o seguinte: como você trabalha, como você se relaciona. Evidentemente que isso está intimamente ligado ao quê? A valores e personalidade. Então essa pergunta, ela tem como objetivo saber quais são os seus valores, né? Por exemplo, como é que você se comporta, qual que é a tua personalidade em relação à vida, né? Como que você se relaciona com os demais, tá certo? E a última, porém não menos importante, é o porquê, né? E esse porquê, o que te empolga? Por que te empolga, né? O que te move? Por que te move? Evidentemente que essa pergunta ela está ligada diretamente ao interesse. Efetivamente, o que te interessa e por quê? Quando alguém perguntar para você o que te interessa, seja inteligente, fale e contextualize. O que é contextualizar? É você aprofundar um pouco mais, é dar uma resposta para a pessoa muito além daquilo que ela perguntou, né? Então, por quê? O que move você? O que te faz? O que te faz acordar todos os dias, né? Essa é uma das questões que o mercado vai certamente te perguntar. Bom, de posse disso, você sabendo, né, essas respostas, né, você certamente vai ser visto com um olhar totalmente diferente daquele mar de pessoas que nós vimos lá no começo da apresentação. E se não tiver um mar de pessoas e for você e uma outra pessoa que estiver frente a frente e você responder essas perguntas e a pessoa não responder, evidentemente que você continua e a outra pessoa não. Tá certo? Porque isso vai passar uma segurança muito maior para a pessoa que está entrevistando você. Por consequência, você será visto com um olhar totalmente diferente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem. O novo modelo mental. Lembra que eu falei lá no início, né?
ou seja, a nova forma de pensar, o novo modelo de pensamento. Então, o novo modelo mental hoje, ele atua pelo nome de disruptivo, né? Alguém já ouviu falar sobre disruptivo, né? Alguém conhece o que é disruptivo? Não? Não tem problema, a gente está aqui para isso, tá bom? Então vamos lá. O que é o ser disruptivo, né? Olha só, interromper o segmento normal de um processo, fugir do tido como verdade única. Ou seja, é o famoso sair da caixinha. Pensa no seguinte: quando você nasceu, o mundo já existia. Legal? Então, assim, o que cabe a você? É pegar essa experiência que você tem e colocar num plano muito maior. Entender que você precisa aprender todos os dias. E para aprender todos os dias, você tem que ser humilde demais. Fazer coisas diferentes. Sair desse mundo quadradinho do qual fomos educados, né? A escola de base, ela nos deixa quadradinho, né? A gente fica muito decorativo, né? A gente grava muito as coisas. Nas minhas aulas presenciais, eu costumo dizer que eu não gosto de alunos que gravam nada. Eu gosto dos alunos que entendem, porque uma vez que você entendeu, acabou, você não esquece mais. Você não precisa ficar gravando, né? Beleza? Qual que é o outro aqui, ó? Capacidade de inovar, né? Olha só, no mundo tão competitivo quanto que estamos vivendo, o indivíduo que tem a capacidade de inovação é um diferencial competitivo significativo. O que mais aqui? Fazer mais com menos, né? Imagina só, você que contrata um funcionário e você não tem tanto recurso e o cara faz aquilo que dá para fazer, né? Tem pouca coisa e consegue produzir o suficiente. O que mais aqui, ó? Quebras de paradigmas, né? Ou seja, é sair desse modelinho, sempre foi assim, sempre vai ser. Não, sempre foi assim, sempre vai ser. Não. O mundo nos dá todo dia uma oportunidade de aprender coisas novas, de buscar mudanças, de entender processos, sabe, muito mais inteligentes. Eu posso chegar ao mesmo lugar traçando um caminho diferente. Muitas das vezes, um caminho que é mais fácil, mais curto, né? Basta eu me orientar nesse sentido. O que mais? Privilegia a criatividade, né? Ou seja, falamos de inovação e agora estamos falando da criatividade. Quem que não quer um funcionário criativo, né? E você não precisa fazer muita coisa para ser criativo, não precisa criar nada, você não precisa reinventar a roda. Basta que você olhe o processo com um olhar de 360 graus. Você precisa ter uma visão de projetos, entender que tudo tem um início, um meio e um final, certo? Valoriza o pensamento crítico, né? Quando fala assim em valorizar o pensamento crítico, está falando o seguinte: olha, se você for fazer uma crítica a alguém, faça a crítica, mas apresente uma solução, porque só a crítica por crítica ela passa a ser uma opinião. E opinião, sinceramente, não interessa a ninguém. Então, se você quer fazer uma crítica, critique, mas aponte uma sugestão, aponte um caminho, tá bom? Que mais aqui, ó? Não pactue com o senso comum, né? O que é o senso comum, né? O senso comum é o pensamento em rebanho, né? Na filosofia, o senso comum é dado como aquela pessoa que, sabe, fake news, né? O cara pensa uma coisa, aí todos copiam sem se certificar, não pensam, simplesmente reproduzem aquilo que alguém falou, tá bom? Então, pessoas autônomas hoje no mundo competitivo é um diferencial absolutamente interessante, tá? Por fim, pensamento adaptativo, né? Nós vimos lá atrás que precisamos ser adaptativos, né, na forma de se sociabilizar, de se inserir em vários grupos distintos. Aqui a gente precisa aprender a pensar. Muitas das vezes você pode participar no seu trabalho, pode fazer parte de um grupo onde a sua linha de pensamento ela vai totalmente na contramão
daquilo que a maioria pensa. Mas o fato das pessoas não pensarem igual você, não significa dizer que as pessoas são ruins, não. Cada um enxerga o mundo diante da janela que tem, né? Então, o que vai fazer a diferença, efetivamente, entre aquilo que você enxerga e aquilo que o seu colega enxerga, é uma coisa que atende pelo nome de conhecimento prévio, isto é, bagagem de vida. É isso que vai fazer a diferença entre você e a outra pessoa. Tudo bem? Tranquilo? Que mais, hein? Vamos lá, como acompanhar esse processo, né? Qual o processo, hein? Esse processo de mudança, que ele é maluco, né? Essa coisa louca que exige demais de nós e nos oferta de menos. Então, para acompanhar tudo isso, nós precisamos fazer uma coisa por nome de upgrade, né? Upgrade é uma palavra em inglês que significa dizer fazer uma atualização no software, né? No nosso caso aqui é uma atualização no cérebro, né? Então a gente precisa fazer algo para que a gente possa ter uma condição de competitividade igual, ou seja, uma situação de igualdade. Então, se atualize, observe, questione, leia, pesquise, diversifique, amplie seu repertório, né? Procure falar um linguajar que seja muito mais ajustado para cada situação, né? Procure se ambientalizar, observe aonde que você está, como que as pessoas se comportam, né? É muito comum que você visite lugares distintos, né? Ao visitar esses lugares distintos, faça uma anamnésia, isto é, faça uma observação. Como que as pessoas se comportam, como que elas se vestem. Por quê? Porque você é que está fora do grupo. As pessoas que lá estão, elas já estão ambientalizadas. Então você que está chegando agora, é que você que precisa se ajustar às pessoas que lá estão. E não ao contrário, né? Então, quando eu falo em upgrade, estou falando em uma atualização, onde você possa fazer uso dessa atualização em variados ambientes que você está. Então, se você está em um ambiente que o pessoal é muito mais acomitivo, né? Evidentemente que você tem que ser igual, procurar seguir mais ou menos a mesma ordem, né? Tem ambiente que o pessoal é muito bagunceiro, fala alto, ok, tá tudo certo. Tem ambiente que as pessoas mal falam, vê a diferença? Tem ambientes que as pessoas se vestem totalmente formais. Outros ambientes, as pessoas se vestem de forma dia a dia, né? Então comece a olhar, sabe? Comece a observar como que elas se comunicam, né? Como que elas interagem, né, umas com as outras. Tá bom? Tá certo? O que mais, hein? Por fim, né, o foco em você, evidentemente. Né? O foco tem que ser você, né? Olha só, gente, que interessante. Aqui nós estamos falando sobre a balança da vida, né? De um lado nós temos aqui organização, do outro nós temos o quê? Repertório. O que é repertório? Repertório é a capacidade que o indivíduo tem de falar sobre variados assuntos, né? Para você falar sobre variados assuntos, você precisa ter uma base legal. Então, assim, você precisa mudar alguns hábitos que talvez você não tenha percebido antes. Então, por exemplo, você pode começar a ler um pouco mais, né? E quando eu falo ler um pouco mais, não precisa ser algo estratosférico, né? Você pode ler assuntos de dia a dia que vai te deixar totalmente atualizado. Você pode assistir telejornais, né? Selecione bem o telejornal que você vai assistir para você não ficar com a mente cozida, né? Evidentemente que você não vai conseguir ter repertório, né? Eu costumo sempre falar isso nas aulas, tá, gente?
vendo Big Brother, Fazenda, né? Esses programas de qualidades duvidosas, né? Que não dá para você ter repertório vendo isso, tá bom? O que mais, hein? Disciplina, né? Foi abordado aqui disciplina desde o início, né? E determinação, ou seja, você precisa ser uma pessoa persistente, você não pode parar. E para fechar aqui, né, os 5 pilares aqui, a ambição, você tem que ter a vontade de fazer, tem que ter a atitude de fazer, porque senão não vai adiantar absolutamente nada, tá bom? Aqui nós vamos entender como ser uma pessoa atrativa, né? O que eu tenho que fazer para ser uma pessoa atrativa? Ou seja, uma pessoa que desperta no outro a vontade de estar próximo, né? Enfim, a vontade de poder falar e ser uma pessoa bacana, né? Então aqui vai algumas dicas que eu considero ser uma dica bem interessante, né? Então, como é que eu posso atrair pessoas, né? Olha que interessante. Seja interessado para ser interessante. Não existe nada mais chato do que você falar com alguém que ela só repete aquilo que você fala. Ah, é, não, sim. Você sabe quando uma pessoa é bacana, quando você conversa com ela por 1 hora aproximadamente e você não percebe que a hora passou. Significa dizer que essa pessoa é uma pessoa que ela tem repertório, ela pode falar sobre variados assuntos. Ela não fica focado somente em um tema, né? Tem temas que você pode aprofundar mais, temas aprofundar menos, mas ninguém consegue ficar 1 hora com uma pessoa falando a mesma coisa, né? O que mais? Seja a melhor versão de si próprio. Seja você, seja natural, mas entenda que o mundo ele é seletivo. Ele vai selecionar. E infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, se você for uma pessoa bacana, certamente as pessoas vão se aproximar de você. Se você não apresentar uma coisa que seja bacana, você vai perceber que aos poucos as pessoas vão se distanciando porque você pode não ter nada a oferecer e assim sendo não é interessante ser atrativo de uma pessoa dessa. Perfeito? Tenha uma paixão, paixão pela vida, né? Tenha paixão por você. Você é o piloto da sua vida. Não terceirize isso, tá bom? Seja significativo para você. Ou melhor, seja significativo para alguém. Aquelas pessoas que se aproximam de você, elas precisam entender que você é uma pessoa que deixa marcas, né? Como? Com atitudes, com postura, com bom senso, né? Com a capacidade de percepção que você acaba desenvolvendo. Tudo isso faz uma diferença incrível na vida das pessoas. Tem mais? Tem. Seja solícito, né? O mundo precisa de gentilezas. Não custa nada a gente ser gentil com as outras, né? Isso não vai mudar muita coisa do ponto de vista de você executar, mas vai ter uma diferença enorme para quem receber, tá bom? O que mais aqui? Tente inspirar alguém. Dizem que na vida o ser humano ele tem três coisas que ele precisa fazer. Eu costumo brincar porque é engraçado, né? Mas faz um certo sentido. Muitos dizem que você precisa plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Bom, plantar uma árvore e ter um filho são tarefas mais simples, né? Escrever um livro, talvez um pouco mais complicado, mas não que você não consiga também. Então, vamos ficar com umas 2 primeiras, né? Já que você já plantou uma árvore, já tem um filho, se não tem, vai se planejar, isso é bacana. Adote isso para sua vida, né? Claro que aqui é uma metáfora, né? A proposta aqui é uma proposta pedagógica, né? Para a gente tentar entender que a vida vai além disso, né? Então, a gente consegue ser atraente, a gente consegue ser interessante
quando a gente se mostra interessado. Beleza? O que mais aqui, ó? Aqui vai a dica das 10 habilidades indispensáveis para o agora, né? Então, são habilidades. Veja que lá atrás já falamos de mais ou menos umas 7, 8, né? Agora vem mais 10 aqui que eu acho que é muito interessante. Bom, a primeira delas, vamos entender aqui, ó, organização, né? No mundo contemporâneo, não dá para a gente pensar numa pessoa desorganizada. Você tem que ter organização. E ter organização não é só organização de ambiente, é organização de pensamento, organização de fala. Você não pode sair por aí falando qualquer coisa. Você tem que avaliar bem o que você vai falar, porque se você falar demais, assim, a fala ela é igual. Sabe a diferença do remédio e do veneno? A dosagem. O remédio, na dose certa, ele é remédio. Se você ultrapassar a dose, ele passa a ser um veneno. Então, a nossa fala, a nossa organização de pensamento é a mesma coisa. A mesma frase que te prende é a mesma frase que te solta, né? Tudo vai depender do contexto. Então, quando falamos em organização, evidentemente que a organização do ponto de vista espacial, ela é importante, né? Ela é de fundamental importância. Mas a organização de pensamento, ela é muito mais importante ainda. Tá certo? O que mais aqui? Priorização, né? Então, essa priorização, ela está na linha do foco, né? Então, vamos lá. Você tem lá 5 problemas que você precisa resolver. E aí, você me pergunta, bom, mas qual que eu vou resolver primeiro? E a pergunta que eu tenho para você é, o que é prioridade? Ah, os 5 são prioridades. Então, faça igual fez o Henry Ford. Divida as prioridades em pequenas caixinhas, né? Caixinha 1, prioridade 1, caixinha 2. Vai chegar um determinado momento que você vai perceber que vai ter a prioridade da prioridade. Ah, esse aqui é prioridade, mas eu posso deixar esse outro que é mais prioridade e seguir à frente. E é dessa forma que você se estrutura e se organiza para você conseguir vencer essa batalha maluca por nome de vida, né? É assim que funciona, né? Tudo bem? O que mais, hein? Comunicação. Nós já até falamos sobre essa ferramenta poderosa que é a comunicação. A comunicação hoje ela é um dos pilares principais, né? Não dá para você pensar em um mundo sem comunicação. Portanto, a sua comunicação em relação ao mundo ela tem que ser clara, tem que ser objetiva, ela tem que ser informativa, ela precisa gerar valor. Para você ter uma comunicação legal, essa comunicação precisa gerar valor. Valor para quem está ouvindo e valor para quem está emitindo. Tudo bem? Tudo jóia? O que mais, hein? Liderança, né? Dá para a gente pensar hoje no mundo sem ter liderança? Tem como, né? Ah, mas para eu ter liderança eu tenho que fazer um pós-doutorado? Não, de forma nenhuma. O que é liderança? A liderança nada mais é do ato de você provocar no outro a vontade de fazer, né? A liderança ela está exatamente naquele que encabeça a situação, naquele que toma a frente da situação, né? Então, uma pessoa líder é uma pessoa que toda empresa quer ter, uma pessoa que inspira os outros, uma pessoa que gera confiança, uma pessoa que gera vontade nas pessoas de produzir. Bacana? O que mais aqui, ó? Praticidade, seja prático. A vida hoje passa muito rápido, não perca tempo com coisas pequenas. Seja objetivo, vá direto ao ponto, tá bom? É evidente que em uma aula a gente precisa ser bem teórico, né? Precisa ser bem didático, tá? Mas no dia a dia não, o dia a dia é muito rápido, né? As coisas passam a uma velocidade incrível. E você tem que estar muito ancorado para isso, tem que estar muito declinado para isso, porque o mundo hoje funciona a uma velocidade absurda. O que mais aqui, ó? Acessibilidade, seja uma pessoa acessível, não se feche para o mundo. Permita com que as pessoas se aproximem de você.
Muitas das vezes é natural a gente se fechar em forma de se proteger. Quando a gente não está devidamente à vontade, uma das formas que a gente tem para se proteger é bloqueando. Bloqueando quem? A chegada de alguém. É não permitindo com que alguém faça parte do teu cenário, da tua vida. Então a gente acaba se bloqueando. É um erro, porque a possibilidade de isso se repetir e ficar cada vez pior é muito grande. O que mais aqui, ó? Flexibilidade, né? Flexibilidade está na capacidade de você relevar algumas coisas. Tem coisas que a gente não gosta, tem coisas que a gente não concorda, mas e aí? A vida é assim, né? A vida que segue, a capacidade de você literalmente engolir sapos às vezes, né? É o dito popular, né? Então, ser flexível é uma das habilidades aí que o mercado corporativo olha com um olhar totalmente diferente. Sutileza, seja sutil com as coisas, né? Não seja aquela pessoa, sabe, aquela pessoa que fala com todo estardalhado, sabe? Todo, sabe? Cuidado, seja perceptivo nas coisas, fale as coisas com tranquilidade, né? Para você ser notado, você não precisa gritar, né? As pessoas que têm um senso de liderança bem desenvolvido, ela pode falar baixinho que as pessoas vão entender, as pessoas por si só vão perceber que você é uma pessoa que vale a pena ser ouvida, tá bom? Acabou não, né? Versatilidade, né? Olha que bacana. Você é uma pessoa versátil, né? Você pode falar sobre qualquer assunto, pode discutir sobre qualquer tema, né? Isso é muito legal. Mas eu tenho que dominar todos os temas? Não, não preciso. Eu simplesmente, olha, até onde sei sobre tal tema, sobre tal assunto, eu vi sobre isso, eu vi sobre aquilo, né? Mesmo você não dominando o assunto, você não vai falar para a pessoa, não, olha, eu não conheço. Como assim não conhece? Né? Esses assuntos estão espalhados na internet, estão espalhados na televisão, estão espalhados no dia a dia. É claro que estou pegando aqui uma situação totalmente comparativa, né? Só para a gente ter um pouco de argumento, né? Para tentar passar para vocês aqui de uma maneira muito mais prática e objetiva. Legal? O que mais aqui, hein? Paixão. De novo, né? Paixão pela vida, paixão por você, paixão por aquilo que você ama, paixão por aquilo que você acredita, principalmente pelos seus valores, paixão por aquilo que te move, paixão por aquilo que te faz acordar todos os dias. É isso. Certo, gente? Beleza? Bom, nem preciso dizer a você que a gratidão pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês efetivamente é algo assim absolutamente satisfatório para mim. Quero de antemão aqui agradecer demais pela oportunidade. Se você ficou até o final, significa dizer que o tema foi um tema interessante, foi um tema que manteve você aí antenado, né, e conectado. E eu só queria falar uma coisa, gente. Na vida, só aprende quem tem humildade. Quem não tem humildade, não aprende. E é por esse motivo que eu aprendo todos os dias. Legal? Ó, como de costume, eu sempre tenho uma frase, né, de algum autor que eu gosto de colocar aqui no final, tá? Vou pegar aqui do Napoleão Hill que fala o seguinte: não devemos ter medo das novas ideias. Elas podem significar a diferença entre o triunfo e o fracasso. Olha que frase impactante, né? E que nos faz refletir sobre a vida, tá certo? Pessoal, eu honestamente espero de verdade que esse tema ele tenha tido algum efeito para você, que ele possa ter de alguma forma ter contribuído, né, para uma reflexão para você. E honestamente eu quero dizer a você que
a vida ela é feita de ciclos, né? Existem momentos difíceis e existem momentos que são menos difíceis, tá? Nos momentos difíceis, são aqueles momentos onde normalmente só fica ao nosso lado aquelas pessoas que de fato são realmente nossos amigos. Para fazer um comparativo com isso, é o mesmo que, por exemplo, uma pessoa ir para a praia em um dia chuvoso. Em um dia de sol, por naturalidade, a praia fica absolutamente lotada. Mas é para aquela pessoa que ficou com você na chuva que você tem que olhar quando você estiver bem. Tá bom, queridos? Olha, forte abraço a você, sucesso, não desanime, vida que segue. Isso aqui é só uma fase, logo em breve estaremos em um outro momento. Tomara a Deus que esse momento fique para a história, tá certo? A todos um forte abraço e até breve.